conseguiram estar aqui, já está gravando, tá, gente? Eles conseguiram assumir o compromisso e conseguir estar aqui nesse momento. E para que realmente também, né, a gente consiga iniciar às 8, para que a gente consiga realmente cumprir o tempo e não se estender muito, né, porque senão realmente a gente vai ficando muito cansativo, né. Então, o tema aqui é inteligência emocional, né, especificamente falando do poder das inner skills para fortalecer as conexões e potencializar os resultados, né. Deixa eu só pegar aqui a apresentação. A apresentação, vocês estão vendo direitinho aí, gente? Boa noite, Bia. Então, tá bom. O objetivo aqui é realmente a gente falar, né, sobre algo que está muito em alta, e não é só porque está muito em alta, mas porque realmente tem um papel fundamental no nosso desenvolvimento, e por isso é que eu separei esse título. Afinal de contas, né, muitas de vocês, eu vi aí pelo formulário de inscrição, não me conhecem. Vou falar no feminino, porque nós tínhamos um apenas inscrito homem, e, por enquanto, ele não está aqui, né? Então, por enquanto, eu posso falar no feminino, porque faz mais sentido, né? Mas, quando ele chegar, a gente respeita aí a chegada dele. Mas muitos de vocês não me conhecem. Eu queria, de antemão, já agradecer, né, a disponibilidade de vocês estarem aqui participando, dedicando 1 hora do tempo de vocês à noite. Muitas vezes a gente, apesar de estar de férias, né, a gente sabe que nós, mulheres, a gente não para de trabalhar, e também, principalmente, para as que estão em descanso, dedicaram um tempo, né, 1 hora, para aprender algo novo, né? Isso já diz muito sobre vocês estarem em constante busca de um conhecimento que realmente venha a agregar a nossa vida e trazer uma melhora significativa, e a gente vai falar ao longo da palestra sobre isso, né? Para quem não me conhece, meu nome é, boa noite, Ana Paula, seja bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou a Danila Gonçalves, né? Eu sou administradora por formação, sou especialista em desenvolvimento humano, trabalho com desenvolvimento humano e gestão de pessoas há mais de 20 anos, sendo os últimos 15 anos dentro de sala de aula, em uma das instituições mais conhecidas, né? Talvez uma das mais conhecidas do Brasil, em formação profissional, conhecidas e reconhecidas em formação profissional, o Senai. E há pouco mais de 6 meses eu resolvi mudar, né, na verdade, o rumo um pouquinho da minha carreira, e passei a seguir carreira solo e me aprofundar especificamente em conceitos, e depois eu vou até explicar um pouquinho por quê, em conceitos que eu já vinha conhecendo e me apaixonando, que é a inteligência emocional e a psicanálise. Eu acredito que o autoconhecimento, o propósito e as relações saudáveis são a base para gerar resultados conscientes e sustentáveis na nossa vida. E não só na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal também. E por meio desses conceitos, né, e também do desenvolvimento de soft skills, para quem não conhece esse termo ainda, a gente vai falar um pouquinho, eu ajudo os profissionais a se tornarem mais empáticos, mais assertivos e conscientes nas suas relações, promovendo, assim, não só um crescimento individual, mas um crescimento também coletivo, que, afinal de contas, a gente vai falar ao longo da palestra, reconhecer que os nossos resultados, né, têm impacto direto no coletivo, é muito importante. A gente precisa do coletivo para gerar os nossos resultados também.
Para mim, na verdade, tem um outro ponto muito importante que eu venho trabalhando ao longo desses anos com os meus alunos, é que não existe uma separação entre o pessoal e o profissional. No mundo corporativo, foi muito divulgado, né, alguns anos atrás, e até hoje a gente tem essa percepção. Eu sei que tem professoras aí, quando eu falar mundo corporativo, a gente também está falando de instituições de uma maneira geral, porque todas essas soft skills que a gente vai ver, todas as in skills que a gente, mais especificamente as in skills que a gente vai ver, vai trabalhar aqui hoje, elas são aplicáveis a qualquer tipo de profissional, na verdade, são necessárias para qualquer tipo de profissional, e como muitos de vocês, eu acredito que até todos, responderam que essas skills nos ajudariam tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Não existe separação da Danila, eu defendo, né, há muitos anos. Claro que eu vou desempenhar papéis diferentes. Se eu estou na escola, eu sou professora, eu estou desempenhando o papel de professora, mas eu também estou desempenhando o papel de colega de trabalho, eu também estou desempenhando o papel de subordinada da minha liderança, mas em casa, a mesma Danila desempenha papéis diferentes. Existem adequações nesses papéis que são necessários a gente fazer? Sim, mas nós somos um só. Para mim, a carga de separar, né, de nos separar em dois, é muito pesada. Então, eu venho buscando essa compreensão, e trabalhava muito com os meus alunos, e ainda trabalho, que o desenvolvimento do ser humano ele tem que ser feito de uma forma equilibrada para ser saudável, né? E isso é a chave para a gente exercer qualquer papel de maneira consciente e potencializada. Quando eu digo potencializada, alcançando os resultados máximos. Essa sou eu, né? E para além disso, eu sou mãe, né, de 2 crianças maravilhosas, que algumas presentes conhecem, mas e que também a gente vai ver que essas skills nos ajudam muito, todas as skills nos ajudam a executar todos esses papéis que a gente tem que trabalhar. Gente, eu queria deixar vocês bem à vontade, como eu falei, caso queiram ligar a câmera, indico que vocês vejam realmente a palestra de um local mais tranquilo, e se vocês tiverem dúvida, pode levantar a mão, abrir o microfone a qualquer momento e interromper, tá? Porque às vezes a gente fala um termo especificamente que para mim é muito claro, mas pode ser que para vocês não seja. Combinado? Dá um joinha aí para eu saber que nós temos um acordo. Legal. Qual que vai ser a nossa trajetória aqui hoje em 1 hora? Né? Na verdade, eu não posso nem me empolgar, não, porque eu vou falando e aí a gente acaba ultrapassando. Mas o objetivo aqui é a gente realmente falar desse desafio atual, né? De como que o mundo está e por que ele está exigindo o desenvolvimento cada vez mais dessas inner skills. Para contextualizar, eu vou falar da inteligência emocional, peguei uma água aqui para eu beber, que a gente vai falando. Vou falar um pouquinho sobre o conceito de inteligência emocional para a gente contextualizar, porque muita gente acaba confundindo. A essência aqui da palestra é realmente falar das inner skills, que eu estou chamando de base invisível do nosso desenvolvimento e do desenvolvimento de outras competências, falar do porquê que as empresas, né, estão olhando para o desenvolvimento dessas inner skills e fazer o fechamento. Para começar e contextualizar esse desafio, queria que vocês refletissem sobre algo importante, né? Em algum momento da carreira de vocês ou da vida de vocês, vocês já se sentiram tecnicamente preparadas, competentes, mas emocionalmente exaustas ou travadas ou inseguras? Quem já se sentiu assim? Muitas vezes a gente exerce uma função, só a Ana Paula, gente? Ah, a Juliana também. Muitas vezes a gente exerce uma função por muitos anos,
é muito competente tecnicamente, mas em algum momento a gente se esbarra nessas questões. Na verdade, tem uma pesquisa que comprova que essa sensação que, inclusive, muitos profissionais têm, de que a cada 10 profissionais que são contratados pela competência técnica, não sei se alguém tem conhecimento dessa estatística, e essa estatística é renovada e ela não muda, de cada 10 profissionais que são contratados pela competência técnica, 9 são demitidos pelo comportamental, ou seja, pela dificuldade de lidar com questões comportamentais. Por isso que a gente está falando das soft skills. E por isso da importância das soft skills e das in skills mais especificamente. Depois eu vou explicar por que muitas vezes eu falo soft skills, mas é porque vou explicar de uma vez, né? Porque a in skills, na verdade, é parte, né? Ela ganhou destaque, mas ela antigamente era vista como soft skills, porque fala sobre comportamento, sobre o comportamental das pessoas. Qual que é o nosso principal desafio? E ao longo desses 23, na verdade, já são 25 anos de carreira em gestão de pessoas, eu venho percebendo, e esses desafios só vêm aumentando. Acho que todo mundo percebe que a tecnologia, não sei se vocês já pararam para refletir sobre isso, mas que a tecnologia superou muito as relações. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós desenvolvemos muito a tecnologia, isso não há dúvida, né, do quanto em 20 anos, por exemplo, essa tecnologia se desenvolveu de uma maneira muito rápida. Mas o que a gente percebe dentro das organizações, conversando com as pessoas, e eu queria que vocês me confirmassem se vocês também passam por essas questões nas empresas e nos locais, nas relações que vocês têm, a gente tem uma certa dificuldade nessas relações humanas. Sim ou não? Entendendo que, inclusive, após a pandemia, isso acabou se agravando de uma maneira muito rápida. E isso já era previsível. Muitas pessoas acreditavam que após a pandemia nós iríamos melhorar as nossas relações humanas, mas para quem trabalha com ser humano de uma maneira mais profunda, em termos comportamentais, isso já era esperado. Eu lembro de uma cena que, logo no finalzinho da pandemia, meu vizinho veio para a gente conversar alguma coisa, né, já podia encontrar, e a gente tendo uma conversa, eu falei com ele, se prepara, porque quando voltarmos para o presencial, as relações vão se dificultar gradativamente. E quem não estiver preparado em termos de comportamental, vai ter mais dificuldades para lidar com essas situações e cada vez mais. Dito, né, estamos aqui 4 anos depois, né, 5 anos depois da pandemia, nós estamos sofrendo as consequências, né, de tudo que já vinha acontecendo, mas que acabou se agravando por conta desse distanciamento. Cada vez mais, a gente vive em cenários, né, voláteis. O que seriam esses cenários voláteis? Eles mudam muito rápido o tempo todo. E isso faz com que a gente viva numa incerteza constante. O tempo todo a gente tem que mudar para se adaptar, mas muitas vezes não consegue acompanhar o ritmo dessa mudança e conseguir realmente ser eficiente, conseguir ter os resultados que a gente espera. Essa mudança constante, que a gente viva em constante pressão, faz com que a gente viva em constante pressão, né? O mundo corporativo, a sala de aula, o tempo todo nós somos pressionados pelo volume de informações, né?
pela forma como as configurações organizacionais, né, vão mudando de uma maneira, uma hora de um jeito, depois muda uma diretriz, tem que atender essa diretriz, vira de outro jeito. Isso faz com que a gente não consiga acompanhar, isso gere uma pressão muito grande, porque as empresas têm que gerar resultados, né? E não são só as empresas privadas que têm que gerar resultados, qualquer instituição tem que gerar resultado. A diferença, por exemplo, de uma instituição sem fins lucrativos é que esse resultado, esse lucro, ele é revertido para a própria organização, né? Não vai para a mão de acionista, mas todos nós temos que gerar resultados. Na nossa vida, a gente tem que gerar resultado. E isso gera uma pressão muito grande. A inteligência emocional passa a ser, gente, não é mais um diferencial, ele passa a ser uma questão de sobrevivência, ou seja, vai sobreviver quem tiver inteligência emocional para lidar com esses cenários complexos, que mudam o tempo todo e que acabam gerando uma pressão muito grande dos funcionários e na vida em geral. Todo mundo está sofrendo essa pressão, a gente tem a sensação de que não consegue dar essa resposta de uma maneira efetiva. Otto Scharmer, que é um dos maiores consultores, né, professores do MIT, sobre inteligência emocional e liderança, ele disse que os líderes, eles precisam de presença. E aí, lá na frente, vocês vão entender por que eu coloquei essa afirmação aqui, do próprio Otto Scharmer, para lidar com a complexidade. Ou seja, se eu não estiver presente, se eu não tiver atenção plena e empatia dentro de um cenário complexo, eu não consigo dar respostas eficientes. Por isso que a InSkills é tão importante. Mas o que é inteligência emocional? Não sei se todo mundo aqui já teve contato, ou algum contato sobre inteligência, às vezes a gente ouviu falar, mas não aprofundou ainda. Mas o que é inteligência emocional? Na verdade, é a capacidade de uma pessoa, de qualquer um de nós, reconhecer e gerenciar as nossas próprias emoções. E olha que louco, né? Como assim? Eu não sei gerenciar as minhas emoções? Eu nem sempre, né? Então, não sei vocês, mas muitas vezes a gente não consegue nem reconhecer o que está sentindo. A gente acha que sabe, mas quando vê, já deu uma resposta que não foi uma resposta muito lá das melhores, né? Ou muito assertiva para uma determinada situação, e depois acaba se arrependendo. Então, essa capacidade de gerenciar como a gente responde a tudo que nos acontece, né, entendendo como a gente sente, o que a gente sente, e colocando isso à disposição do como eu vou perceber o mundo, perceber o que as pessoas falam, o que as pessoas fazem, o que me acontece, de uma maneira assertiva. Então, gerenciar como isso tudo acontece é o que a gente chama de inteligência emocional, porque no final das contas, a gente, por exemplo, quer ter uma comunicação assertiva, mas eu costumo dizer, às vezes a gente vai fazer um curso de oratória, porque eu quero me comunicar bem, ou faz um curso de comunicação assertiva, mas não consegue colocar em prática, porque exige uma base invisível, que eu estou chamando de inner skills, que sustenta essa comunicação. E se a gente não trabalha essa base invisível, a gente pode fazer o melhor curso de comunicação assertiva, por exemplo, que eu não vou ter a melhor comunicação. Por quê? Porque está faltando a base. Sabe, para um exemplo disso, já viu trabalhar, por exemplo, percentual com os alunos? Não sei se tem algum professor de matemática aqui, mas acho que dá para a gente abstrair aqui. Trabalhar percentual juros com alunos que não sabem, por exemplo, o que é uma regra de 3, que tem dificuldade ali naquele raciocínio lógico básico para fazer aquele cálculo. Ele não vai conseguir aprender juros, né, compostos. Então, quando a gente fala dessa base, a gente está falando que isso, na verdade, representa
a 80% das nossas aptidões necessárias para a gente ser uma pessoa bem-sucedida, ou seja, não é só a competência técnica que é necessária para a gente ter bons resultados. A gente precisa de uma base. Qual que é a diferença, basicamente, né? Vou aqui dar já entrar aqui para a N-Skills. A inteligência emocional ela não é uma skill isolada, ela é um conceito, né, que é associado, que é necessário, é fundamental, que somados realmente potencializam o desenvolvimento das inner skills. Né? Ele, na verdade, é um sistema interno que integra e potencializa essas skills. Mas o que são as skills, na verdade? Essas skills são habilidades, ou eu gosto de colocar competências, que se referem a aptidões, ou seja, minha capacidade e conhecimentos que eu tenho para realizar determinadas tarefas, resolver problemas, se destacar, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me falam, tá, gente? E que skills são essas, né? O que seriam essas skills? Existem 3 categorias de skills, que, na verdade, como eu falei, antigamente, a gente, os consultores, né, autores da administração e da inteligência emocional e do comportamental, do desenvolvimento de pessoas, trabalhavam somente com as hard skills e com as soft skills. Mas, com o tempo, a importância dessas inner skills passaram a ter uma significância tão grande no mundo que acabou se desmembrando. Então, pegaram competências aqui que eram consideradas soft skills e trouxeram para um destaque. Um destaque tão grande que, se a gente pudesse, o Fórum Mundial entre 2020 e 2023, disse que, na verdade, o profissional competente vai ser aquele profissional que, antigamente, era muito focado nas hard skills, que são as competências técnicas, né, como se fosse 70 de hard skills para 30 de soft skills. Hoje, esse cenário é completamente equilibrado. Na verdade, é equilibrado no sentido das 3, mas hoje, se a gente for parar para analisar, inverteu-se, ou seja, o profissional que é considerado competente, na verdade, mais importa as competências comportamentais dele do que propriamente as competências técnicas. Costumo dizer que a competência técnica é básica, né? É o básico que a gente tem que ter. Se eu sou dentista, o mínimo eu tenho que saber realmente executar todos os procedimentos ali com excelência, porque senão eu não vou naquele dentista. Se eu sou professor de português, eu tenho que dominar todas aqueles conceitos ali do português para poder saber trabalhar bem. Mas não é isso mais, isso é o mínimo que eu tenho que ter. O que realmente vai me destacar e vai me diferenciar, eu costumava falar sempre com os meus alunos e passei a intensificar mais essas questões, é que eu dizia que ia chegar um momento e que isso iria acontecer, que realmente o que destacaria um profissional não seria a capacidade dele técnica, porque a capacidade técnica, inclusive, ela conceitualmente é muito mais fácil de ser trabalhada, mas a competência comportamental, essa sim, ela precisa de uma série de fatores bem mais complexos para você realmente trabalhar numa pessoa. Então, coloquei aqui de uma forma em que a inteligência emocional, ela permeia todas essas skills. Dei alguns exemplos aqui para ter uma compreensão maior, que hard skills, como eu falei, seriam as habilidades técnicas para executar uma função bem.
Então, se eu sou dentista, quais são as habilidades técnicas que eu preciso executar? Se eu sou administrador, quais são essas competências técnicas que eu preciso conhecer, né, saber aplicar? Se eu trabalho com marketing, quais são essas competências que eu preciso saber? Quando a gente fala de soft skills e in skills, a gente está falando de competências que estão relacionadas ao comportamental de uma pessoa. Então, soft skills são competências que são visíveis, na verdade, ou seja, a capacidade de uma pessoa se comunicar com outra pessoa, a capacidade dela persuadir, a capacidade dela liderar. Eu vi que tem algumas pessoas, perguntei, que exercem cargo de liderança. Isso é perceptível, a gente consegue ver, mas estão relacionadas a questões comportamentais, como ela resolve o conflito. E por que que essas in skills acabaram tendo um destaque? Porque realmente, muitas vezes, a gente passava a não olhar para essas competências e elas passaram, né, sempre, na verdade, sempre foram, mas acabaram recebendo ter um destaque, porque isso aqui se faz cada vez mais presente. Então, num mundo em que as coisas mudam o tempo todo e a estrutura é complexa, eu preciso estar muito consciente, eu preciso ter atenção plena, eu preciso ser muito resiliente, porque senão eu não vou conseguir, inclusive, executar as outras skills. Tamanha a importância das in skills. Vou trazer outra reflexão aqui. Quantas decisões você já tomou no automático, sem perceber a emoção que estava por trás? Alguém já tomou uma decisão e depois acabou se arrependendo? Eu já. Algumas, né? E aí, dentro dessa decisão, muitas vezes, o que acontece? A gente age pela emoção, né? Enquanto muitas vezes o ideal é que a gente deveria agir mais pela razão, e não que não se tenha emoção, não que a gente negue a emoção, não que em determinadas situações eu acredite que seja mais emocional. Existem estudos que apontam que a maior parte de nós reage pela emoção. E quando a gente reage pela emoção, se a gente não está muito bem, o nosso estado emocional equilibrado, adivinha o que vai acontecer? Vai acontecer isso que eu acabei de perguntar para vocês. A gente toma uma decisão, não percebe como estava naquele determinado momento, e muitas vezes essa decisão é levada, por exemplo, por uma emoção raiva. Eu fiz até algumas lives em dezembro que davam vários exemplos sobre essas questões, né, da importância da gente ter, inclusive a Juliana está aí, e isso, Ilza, perfeito, vai dar conflito, e dá conflito. A outra Juliana, a outra Ju, que eu fiz a live com ela, foi a gente falando do estado emocional. Se o nosso estado emocional não tiver equilibrado, gente, a gente vai fazer o que a Ilza falou, vai dar conflito, né? E aí, muitas vezes, depois a gente se arrepende, ou não se arrepende, não para refletir, e acaba não concluindo o ciclo de aprendizado. Então, a gente fala muito, se falou por muitos anos sobre hard e soft skills, e esqueceu-se dessa parte que eu estou chamando de invisível, dessa base que eu estou chamando de invisível, e que influencia muito os nossos resultados. O que seriam, então, essas in skills e a base invisível? Dei alguns exemplos, mas seriam capacidades internas que sustentam, né, que é a base, por isso que eu estou chamando de base, é o como pensamos, sentimos e agimos. Ilza, perfeito, né, que a gente não consegue nem nos consertar, que você falou, né? Por quê? Porque muitas vezes falta esse conhecimento, falta esse entendimento, falta essa compreensão. Mas um chamado, inclusive, que
as empresas, né, a importância disso tudo está tão em alta que, inclusive, eu não sei se todo mundo conhece, né, a norma regulamentadora, a NR1, as NR são normas regulamentadoras das empresas, né, parâmetros e padrões de qualidade que as empresas precisam seguir. E a norma regulamentadora 1 sofreu né, uma atualização recente, ano passado, que fala justamente sobre isso, né? Que fala sobre tudo isso que a gente está conversando, que é a questão da saúde mental. Por que eles passaram a mudar e a exigir uma nova regulamentação? Porque está precisando, né? Porque senão eles não teriam feito essa mudança. E muitas vezes a dificuldade dos líderes, nesses 20 anos, na verdade, 25 anos que eu trabalho com pessoas, gente, toda vez que eu ia ministrar, inclusive, um conceito técnico, o que eu percebia, o que eu constatava é que ali, permeando todas as dificuldades que as pessoas tinham, na verdade, não era sobre o conhecimento técnico, a dificuldade maior não era, por exemplo, dominar uma ferramenta da qualidade, era, na verdade, ou dominar uma ferramenta de gestão administrativa. Na verdade, a dificuldade era realmente de lidar, né, com esses pensamentos, com sentimentos e com a forma da gente agir para não chegar, como a Ilza falou, chegar no conflito. Ou, se chegar no conflito, ok, mas que a gente resolva esse conflito, né? De uma forma que realmente fosse saudável e satisfatória para as duas partes. Eu sei que muitas vezes parece fácil, né, falando, e não é fácil, porque senão nós não estaríamos aqui buscando uma forma de trabalhar ou de aprimorar, se eu já tenho uma certa competência no desenvolvimento dessas inner skills, e a gente sempre tem, mas a gente está sempre buscando melhorar. Richard Boyatzis, ele fala sobre que os líderes, para influenciar, esse é o papel do líder, influenciar, não, a gente não está falando de um líder autoritário, né, gente? O líder autoritário não é o líder que comprovadamente consegue os melhores resultados, principalmente quando se fala de gestão de pessoas. De repente, pode funcionar bem para determinados processos que sejam mais automatizados. Mas quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente não está falando de uma liderança autoritária, a gente está falando de uma liderança que o Richard chama de ressoante, ou seja, o que eu acredito enquanto líder, ele ressoa no meu liderado. O meu liderado segue por influência. Ele não segue porque eu estou mandando. É claro que ele sabe que eu mando, porque eu sou líder, mas ele segue porque ele acredita naquele propósito, ele acredita no que eu acredito e ele vai junto comigo. E ele está falando sobre essas competências internas. Quais são, né? Afinal de contas, quais são essas competências internas? Né? Eu separei algumas delas, não dá para a gente falar de todas, mas eu separei algumas que eu acredito ser bem interessante, mas que, para começar, seria a autoconsciência. Né? O que seria essa autoconsciência? Seria a capacidade da gente perceber as emoções no momento em que elas surgem, diz Daniel Goleman, que é um dos maiores estudiosos de inteligência emocional da atualidade. Ou seja, se eu consigo fazer essa autoconsciência, se eu estou consciente, eu consigo perceber a emoção quando ela vir. E aí, como a Ilza falou, de repente eu consigo evitar um conflito. Não porque eu quero sempre evitar o conflito, ou sempre vou conseguir isso, até mesmo porque, de vez em quando, o conflito vai existir e está tudo bem, porque a gente diverge de opinião, e ainda bem que a gente diverge de opinião, porque é na divergência de opinião que a gente constrói novas soluções,
Imagina se todo mundo tivesse, sempre costumo dizer, imagina se a gente tivesse sempre a mesma opinião sobre tudo, todo mundo. Onde que a gente ia gerar criatividade? Né? Onde que a gente ia gerar todas essas mudanças que, inclusive, o mundo exige da gente? Então, mas quando a gente fala de reconhecer essa emoção, é que eu posso minimizar esse conflito. A divergência vai existir, mas esse conflito pode ser atenuado, ou às vezes nem acontecer, porque a gente conseguiu ali entender. Mais do que sentir, é ter clareza sobre os nossos padrões emocionais. Né? A gente responde baseado, lembra que eu falei? Normalmente de uma maneira inconsciente, baseados em padrões que a gente tem. Pode reparar, normalmente a gente sempre responde de formas parecidas sobre situações parecidas. Por quê? Porque a gente responde, a gente age. Na verdade, a ação em si, gente, quando a gente age, quando a gente decide, na verdade é só a ponta do iceberg. Por trás disso, tem toda uma camada de gelo que a gente muitas vezes não vê, não reconhece. Por exemplo, crenças que a gente tem que nos limitam. E aí, a gente não está olhando para isso, mas elas estão ali, influenciando o tempo todo. Então, quando eu trago isso para a consciência, quando eu me reconheço, quando eu entendo quais são os meus valores, para eu até colocar no jogo, para eu entender, de repente uma pessoa falou alguma coisa, para a pessoa não tem problema nenhum aquela pessoa falar algo, né? Mas para mim teve um problemão. Por quê? Porque às vezes afetou um valor meu, afetou uma crença minha, né? A gente chama isso de gatilhos, né, mentais na neurociência, e se eu não tenho autoconsciência disso, de que algo realmente, eu costumo falar muito sobre a questão de futebol, né? Os homens, por exemplo, as mulheres também gostam de futebol, e eu tenho um time do coração, se eu falo daquele time, aquilo para mim, às vezes, não tinha problema nenhum, mas para outra pessoa feriu, né, uma crença muito grande que ela tem em relação àquilo, e isso acaba dificultando. Reconhecer emoções sem julgamento é a base para as escolhas mais inteligentes, né? Outra autora aí que fala sobre a inteligência emocional, né? O como que a gente usa. Então, reconhecer essa emoção. Peraí, afetou uma crença minha? Afetou um valor pessoal meu? Ok, fiquei nervosa, fiquei com raiva, não gostei, nomeei essa emoção, mas eu não vou rebater com uma ofensa, por exemplo, né? Eu consigo, como a Ilza falou, evitar esse conflito. Então, eu coloquei sempre aqui uma prática, porque, por exemplo, primeiro, porque na prática, se eu trabalho a minha autoconsciência, eu tenho decisões menos impulsivas, eu tenho mais clareza emocional para responder e-mails, né, mensagens de WhatsApp, ou até conflitos mesmo, eu tenho mais consciência dos meus próprios limites e desses gatilhos que eu falei, mentais, emocionais. Ou seja, inclusive não só em mim, tá, gente? Quando eu tenho essa consciência, eu trabalho isso no outro também automaticamente. Se eu já sei que uma pessoa que eu trabalho, uma pessoa da minha família, tem um valor muito grande, porque quando a gente trabalha a autoconsciência, a gente trabalha a consciência, e aí já partindo para a inteligência emocional, a gente trabalha também essa consciência grupal. E essa consciência grupal é muito importante. Se eu sei que um colega meu de trabalho é flamenguista, né? Não gosto de usar essa expressão, mas é só para entender na prática, é flamenguista doente, eu não posso chegar para conversar com ele e falar mal do Flamengo. Por quê? Porque eu já vou estar criando ali, vou estar acionando um gatilho, vou estar ferindo uma crença, um valor muito importante para essa pessoa,
e vai dificultar toda a comunicação, vai dificultar a relação. Ou se for sobre algo que eu preciso realmente falar, como que eu vou fazer essa abordagem? Eu preciso ter isso de maneira consciente. Pare uma microprática, eu vou dar algumas micropráticas aqui, mas o próprio nome já diz, é uma microprática. Pare por alguns segundos e se pergunte, o que eu estou sentindo agora? Igual eu falei, se alguém falou alguma coisa que feriu um valor meu, para refletir, muitas vezes em questões de segundos, e isso tudo é prática. E isso não precisa ser necessariamente na hora, porque qual que é a proposta aqui, gente? É que a gente tendo conhecimento dessas questões, a gente pratique ao longo da nossa vida, para que realmente eu esteja mais bem preparada para lidar com as situações. Uma situação ou outra vai acontecer? Vai, mas realmente, com o tempo que eu for praticando, vai diminuir bastante. Ou seja, eu vou conseguir ser muito mais assertiva. Nomeio a emoção, né? Só de nomear, fala, poxa, sentir raiva. Isso eu não preciso falar, né? Isso pode ser um exercício mental. Sentir raiva. Poxa, né? Me incomodou. Só de parar, isso já oxigena o cérebro e faz com que realmente a gente tenha uma sequência emocional muito melhor. Outra inner skill seria o pensamento reflexivo e crítico. É ele que vai nos ajudar, a gente acabou de fazer uma pergunta, né, reflexiva, crítica sobre uma determinada situação. Costumo dizer, a maior parte dos padrões que se repetem é porque em algum momento a gente não parou para analisar aquela determinada situação. Existe um conceito, eu lecionei qualidade por muitos anos, existe um conceito na qualidade que se chama PDCA, né? É um ciclo, o próprio nome já diz, esse ciclo, ele precisa passar por uma crítica para eu melhorar aquele determinado processo. E na neurociência existe o ciclo do comportamento. Para eu ter um novo comportamento, eu preciso realmente rever o que eu penso, rever o que eu sinto, para agir de uma maneira diferente, porque senão eu sempre vou agir da mesma forma. Se esse ciclo de comportamento, de ações, de decisões já é assertivo, ok, ótimo, eu continuo. Mas existe um conceito na qualidade também que é melhoria contínua. A gente sempre está buscando uma forma de se aperfeiçoar. E quando a gente faz essas perguntas, quando a gente desenvolve esse senso crítico, não, gente, crítico no sentido de julgar, de apontar uma falha, da gente ficar o tempo todo realmente falando, poxa, eu não consigo, poxa, errei de novo, e ficar se julgando, não nesse sentido, mas de uma maneira consciente. A própria skill anterior diz isso, de uma maneira consciente, reflexiva, entender, poxa, peraí, o que eu posso fazer para melhorar dentro dessa situação? O que esse cenário está me trazendo de aprendizado? Para Otto-Scharmer, devemos parar, observar e sentir antes de decidir. É como, lembra aquela história de contar até 10? Né? Quantas vezes a gente disse assim, poxa, mas você nem pensou, né? Você só fez, quando você viu, você só executou. Então, isso faz total diferença. Na prática, quando a gente tem esse pensamento crítico, a gente é menos defensiva, de ficar se justificando o tempo todo, porque você não precisa se justificar o tempo todo, porque você já pensou antes. Nós temos mais decisões estratégicas, eu gero menos conflito. Então, a microprática que eu proponho aqui é, antes de responder algo difícil, pergunte-se, eu estou reagindo? Eu estou reagindo baseado em alguma emoção muito forte?
Por exemplo, eu estou com muita raiva, eu estou com muito medo, eu estou com tudo exagerado, tá, gente? Porque, inclusive, não vai dar tempo da gente falar aqui, as emoções são legítimas. Raiva é legítimo, medo é legítimo. As emoções em si são neutras. O que dificulta os nossos resultados é o excesso. Por exemplo, se eu preciso tomar uma decisão e eu estou agindo muito pelo medo, ou eu estou com muita raiva, eu não estou escolhendo, eu estou só reagindo. Então, eu não estou refletindo, já aquela situação, eu não estou nem pensando mais, isso já saiu do racional, como que eu ajo nessa determinada situação, porque ela vai acontecer de novo. Então, não é no sentido de que, de repente, ou se ela aconteceu, qual é a forma que eu tenho de reagir, ok? Outra skills, skill especificamente, presença plena, existe um conceito, né, que ele é dito, o conceito, a tradução de presença plena vem de um conceito que é chamado de mindfulness. O que seria o mindfulness, uma presença plena? Que, na verdade, é a meditação, né, e muito assim, para muito além do que a gente pode imaginar que seja meditação, porque muitas vezes a gente associa isso a uma prática religiosa, né? Porque surgiu na Índia, mas, na verdade, esse conceito foi para o mundo corporativo e ele ganhou um destaque porque realmente as pessoas dentro desse cenário complexo passaram a ter respostas, né, muito reativas. E quando a gente acabou de ver, quando a gente tem respostas reativas, que inclusive a gente nem está presente, por muito tempo a gente aplaudiu muito a nossa capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas a neurociência já comprovou, o cérebro só processa uma coisa por vez, né? Então, mesmo que a gente execute várias ações ao mesmo tempo, o cérebro está priorizando uma delas. E aí, qual que está priorizando? Alguém já teve a sensação de estar perdendo memória? Eu já tive a sensação de estar perdendo memória. Na verdade, é isso, o mundo está tão acelerado, a gente precisa estar tão conectado e conectado a tantas coisas ao mesmo tempo, que não é que a gente está perdendo a memória, é porque a gente não está prestando atenção. Olha só, prestando atenção. Quando eu falei para vocês, vai para um local reservado, a gente vai ter uma aula. Eu quero prestar atenção no quê? É na aula. Porque se eu estiver fazendo outra coisa, eu vou me distrair. Então, o que a gente julgava ser, né, um superpoder, né, que era multitarefas, as empresas reconhecem que isso comprometeu muito a tomada de decisão das pessoas, né? As pessoas não estavam presentes, às vezes estava numa reunião e estava lá no celular. Então, já cai a ficha de que presença plena, mindfulness, não é a gente sentar igual, na verdade a imagem está aí porque a gente acaba associando, mas não necessariamente a fazer uma meditação no momento específico. Isso não quer dizer que isso não seja uma prática bacana. Em um momento específico, eu parar para fazer atenção plena, fazer meditação. Isso é plausível. Mas isso quer dizer que, por exemplo, como eu falei, que nessa aula que agora você esteja presente, prestando atenção, focada, que se eu estiver numa reunião, que eu esteja ali realmente, né, muitos dizem, né, de corpo e alma. O meu objetivo está focado naquela reunião. Então, as empresas, as organizações perceberam, para a Otto Chamé inteira, perfeito, obrigada, Moema, inteira,
Porque senão eu não desfruto daquele momento, senão eu não me entrego para aquele momento. Como que eu vou ser assertiva numa resolução de um problema se eu não estou ali? Né? Eu estou, mas já estou. Né? Então, olha só a que ponto nós chegamos, mas isso no sentido de a gente ter essa compreensão. Né? Então, o Otto Schamé diz, só com presença criamos realmente soluções novas, e novas no sentido de inovadoras, daquelas que realmente gerem resultados. Porque senão, o que ele diz? A gente só vai ficar repetindo o padrão, repetindo o padrão, gerando os mesmos resultados. Como é que eu vou querer resultados diferentes se eu estiver sempre aplicando da mesma forma, se eu estiver sempre decidindo da mesma forma? Na prática, no trabalho, olha o que eu falei, das reuniões são mais produtivas, porque eu estou focada, várias pessoas estão ali realmente engajadas para resolver uma determinada situação. A comunicação é mais clara, porque eu estou realmente, como a Moema falou, inteira, mergulhada naquela situação. Não, não é, Ana Paula, isso mesmo, parece simples falar, mas a gente está vendo, como, por exemplo, você falou, o reflexo dentro de sala de aula. Os alunos estão assim, né? E todos nós, em determinado momento, estamos assim. Fala assim, não, mas espera aí. Aí você fala, mas eu já tirei o celular, né? Não teve uma diretriz, mas eu já tirei o celular. Mas eles continuam, não estão presentes, porque a cabeça está em outro lugar. Então, praticar, a gente aprende por repetição. A gente não vai sair de uma palestra aqui com tudo resolvido. A proposta aqui da palestra é realmente a gente eu chamar a atenção para um aspecto que está gritando já e que a gente precisa ouvir. Menos erros por distração ou pressa. E uma prática que eu coloquei é a respiração que eu chamo consciente. Eu chamei de consciente, mas vários outros autores chamam de consciente. Vocês estão vendo essa imagem aí? Vamos praticar rapidinho. Prometo que eu vou ser mais objetiva aqui, gente. Olha só, na hora você vai inspirar, quando ela tiver, a imagem estiver abrindo até o final, você vai inspirar. Depois, quando ela estiver fechando, você vai expirar. Vamos tentar? Solta o ar quando ela fechar toda. Sabe aquela dica que os antigos sempre davam? Tem que respirar fundo. Todo mundo já escutou isso, né? Respira fundo. E sim, respirar fundo resolve. Porque se você respira fundo, você é relaxante, não é, Moema? E quem teve dificuldade para chegar lá no último, gente, oxigena o cérebro. É ciência. E quantas vezes a gente não para? É claro que às vezes no meio de uma reunião não dá para respirar fundo quando o chefe falar, mas se prepara antes. Experimenta ir para aquela reunião difícil, com pessoas difíceis, respirar de maneira consciente. A gente não se prepara para o dia, a gente não se prepara para a situação. É bom, né, Juliana? Só de parar, a gente está assim, ó. A gente está respirando, está na correria, coisa, e a gente não se prepara para situações. Então, vou ter aquela conversa difícil com, né, marido, com os filhos, com coisa, a gente não se prepara, a gente está só reagindo automático. Outra skill importante. Não sei se alguém já escutou o termo vulnerabilidade. O que é a vulnerabilidade? Né? Uma das autoras de referência
é a Brené Brown, que inclusive eu indico, né, para vocês, para quem gostar de ler, quem não gostar tem um TED Talks, que no YouTube, só você procurar, Brené Brown, que fala sobre vulnerabilidade. Ela é uma cientista que estudou a vulnerabilidade, o impacto da vulnerabilidade na nossa vida. Vulnerabilidade como motor de conexão genuína. Gente, vamos pensar aqui comigo. Como é que a gente se relaciona se a gente não consegue se conectar verdadeiramente com o outro? Não consegue se conectar verdadeiramente com a necessidade do outro? Não tem conexão, né? A disposição e a coragem para se expor sem garantias, admitindo erros e solicitando ajuda, é uma das formas que mais conecta com o outro. Mostrar, claro, uma vez, né, mostrando a palestra, essa mesma palestra para um grupo fechado que eu trabalhei, de network, e as pessoas me perguntaram, falaram, Danila, como que a gente é vulnerável, mostra as nossas fraquezas. Não é expor as nossas fraquezas, principalmente para as pessoas que, de repente, a gente acredita que não querem o nosso bem. Não é ser vulnerável dessa forma, mas é ser vulnerável entendendo que eu sou ser humano, eu tenho meus pontos fortes, mas eu também erro, eu também falho, e às vezes eu não vou saber sobre tudo, né? Então, quando eu tenho um comportamento verdadeiro, né, de entender que eu não sei tudo, de que uma outra pessoa sabe alguma coisa melhor do que eu e eu sei alguma coisa melhor do que essa outra pessoa, isso conecta, né? Então, isso não é vulnerabilidade, não é ser completamente tolerante a todos os erros que a gente comete o tempo todo. Não, mas perfeito, Ilse, é reconhecer que nós temos limites e que esses limites, inclusive, eles são contemplados por outras pessoas. E dentro do reconhecimento dessa vulnerabilidade, que eu não preciso ser perfeito em tudo, mas eu sou muito bom em muitas coisas, e é isso que eu vou usar a meu favor. Mas por que eu não sou boa em tantas outras coisas? Porque a gente precisa das outras pessoas. E isso vale para o outro, porque quando eu entendo isso para mim, eu também entendo isso do outro. Quando eu tenho autocompaixão, eu também tenho compaixão com o outro. E compaixão não é passar a mão na cabeça. Quem trabalha com liderança aí, gente, deve passar muito por questões desse tipo, né? De que, eu tive um funcionário, como que eu vou fazer uma abordagem humana, uma abordagem que ressoe, mas que eu tenho que cobrar resultados, né? Mas a gente não trabalha passei direto aqui, desculpa, não consegue se relacionar com as pessoas se a gente não se colocar no lugar delas, se a gente não exercitar essa capacidade, né? E a Brené Brown é referência no assunto, né? O livro, acabou que eu não citei, né? O livro um dos livros dela é A Coragem de Ser Imperfeito. É ser justo e ter empatia ao mesmo tempo, isso mesmo, né? É como eu vou colocar, de repente eu tenho um funcionário que, se eu tenho liderança, eu tenho um funcionário que sempre gerou resultados ótimos, mas por algum momento, um determinado momento, eu consegui perceber que ele teve uma queda, e como que eu vou fazer essa abordagem, né? Então, essa autocrítica, ela não vai me paralisar, porque eu vou exercitar a autocompaixão, e eu também não vou ficar no julgamento paralisante com o outro. Então, eu sei que eu tenho ciclos de aprendizados após os erros. Espera aí, eu errei nisso, mas é aquilo que a gente falou, se a gente não traz para a consciência, eu não vou melhorar.
é a sustentação emocional em momentos difíceis. A prática de autocompaixão, né? Fechar os olhos e repetir mentalmente. Isso não é uma vez, são várias vezes. Estou fazendo o melhor que eu posso com os recursos que eu tenho hoje. Né? Para Christian Neff, é a self-compassion. Desculpa o inglês, gente, que não é nada bom. Mas é você ter compaixão, porque você só consegue ter compaixão pelo outro se você exercitar a autocompaixão, né? Então, é muito importante. Outra, né, inner skill importantíssimo, ver essa plantinha aí, né, nesse vídeo, tá passando para vocês, né? Olha essa plantinha nesse cenário. Gente, de vez em quando a gente se sente assim, né? Meio sacudida, meio tombando para cá, meio para lá, mas acha que vai cair. Mas se a gente tem resiliência, e temos, e todos temos, o que a gente precisa é sempre trabalhar, aperfeiçoar, muitas vezes, né? Perdida, fica atordoada, né, Juliana? Mas se a gente tem a nossa resiliência, que é a nossa flexibilidade interna, como eu estou emocionalmente, todas as outras inner skills, elas nos ajudam, se eu estou consciente, se eu tenho um pensamento crítico, isso vai me trazer resiliência, vai me trazer uma capacidade de, gente, quando essas mudanças chegarem como uma avalanche, muitas vezes igual esse trem, não vai me derrubar, pode até me cambalear, mas não vai me derrubar. É a força interna que permite manter-se de pé diante de todas as adversidades. Porque se a gente tem uma das certezas que a gente tem na vida é que a gente vai ter dificuldades. Né? Eu e todos nós, não vou nem perguntar. Existe um autor que eu recomendo também, que é o Viktor Frankl, em seu livro Em Busca de Sentido, ele diz que a resistência humana, a história do Viktor Frankl, ele é um sobrevivente, né, ele é um sobrevivente da Alemanha, do Hitler. Gente, fugiu a palavra aqui. E ele diz que a resistência humana diante do sofrimento depende do significado que damos à experiência. Então, como que a gente olha? Dizem que nós não somos o que nos acontece, né? Nós somos como a gente interpreta o que nos acontece. O sobrevivente de Auschwitz, né? Então, o Viktor Frankl, ele era um psiquiatra que sobreviveu a Auschwitz, e ele escreveu, né, um livro, foi renomado, super recomendo, e inclusive vou citar ele aqui de novo. Mas quando a gente tem a resiliência trabalhada, a gente tem a capacidade de se reerguer após os desafios, ter menos desistência diante da pressão, mais constância emocional. Então, se perguntar o que essa situação está tentando me ensinar. E aí, para complementar, a própria autorregulação, que seria a capacidade de gerenciar impulsos, comportamentos e reações para agir de forma mais assertiva e equilibrada. Pessoas que dominam esse pilar conseguem manter a calma em momentos de tensão e agir de maneira ponderada. Como que eu pratico isso e qual o impacto? Gente, respostas mais ponderadas, eu tenho mais controle em situações de tensão, eu tenho uma comunicação mais assertiva. Como é que eu vou praticar isso? Oi, passei direto. Fechar os olhos, respirar fundo, perguntar a si mesmo, como que está a minha emoção? Daniel Goleman diz que é para a gente dar uma cor, nomear essa emoção com uma cor. Olha só, qual que é a associação disso? Ao mesmo tempo que é mais fácil às vezes eu nomear, falar eu estou com raiva, é amarelo, vermelho, raiva, né? Mais fácil eu dizer que eu estou com vermelho do que eu assumir que eu estou com raiva, né? Às vezes naquele determinado momento. Então, o Goleman diz que é para a gente nomear a emoção, pode nomear como uma emoção mesmo, mas se eu já nomeio com uma cor, eu já vou, de uma maneira mais fácil, ativar o córtex pré-frontal, porque é ele que me dá mais a racionalidade. Então, ele promove mais clareza e menos reatividade.
Gente, depois eu disponibilizo esses slides para vocês, tá? Propósito e clareza de valores. Ter direção interna. Gente, o propósito é o alicerce de uma liderança autêntica. É aquilo que faz a gente realmente acordar todos os dias e trabalhar. Nem todos os dias vão ser fáceis, né? E o que vai me trazer motivação? Então, eu tendo clareza de onde eu quero chegar. Nossa, vou estar indo rápido. Na prática, eu tenho decisões mais alinhadas com os meus propósitos, com quem eu sou, eu trago mais sentido, eu trago mais coerência entre entre o meu discurso e a minha prática em si. O que eu tenho que me perguntar sempre? Essa escolha está alinhada com o que é importante para mim? Sempre se pergunte, é o que vai fazer sentido, né, lá na frente. E para a gente fechar a própria espiritualidade, né? Aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando da nossa capacidade de se conectar com algo maior do que nós mesmos, ter um sentido mais amplo da vida, contribuir não só para a nossa vida, porque o nosso ego vai dizer, não, se eu estou bem, está tudo bem. Mas o que dá sentido maior? É ajudar as outras pessoas. O Viktor Frankl, em seu livro A Busca de Sentido, mostra que o ser humano só encontra, segundo ele, força para resistir, ser resiliente e persistir quando a gente conecta o sofrimento a um propósito maior, que é a questão da espiritualidade, né? Entender que a vida existe para além de mim, existe para as pessoas. E como que eu faço isso na prática, né? Pergunte-se o tempo todo, para quem ou para que meu trabalho contribui? Se eu sou professora, eu estou contribuindo para que os meus alunos tenham um crescimento, porque isso vai me dar força para enfrentar os desafios que vão ser grandes, né? Eu vou ter menos sensação de vazio, eu vou estar mais motivada, eu vou estar mais engajada em tudo que eu fizer, né? Eu vou estar atrelada a tudo isso que eu estou trabalhando, que é algo muito maior. As skills do invisível, elas contribuem para a cultura organizacional. Elas são intangíveis, a gente não consegue ver, mas os resultados são tangíveis. Elas aparecem nos resultados, menos conflitos, como a gente colocou, mais clareza, uma comunicação mais assertiva. A estrutura, a nossa estrutura interna, gente, ela impacta diretamente no que acontece do lado de fora. Então, como a gente se comporta dentro de uma cultura organizacional, dentro de uma cultura familiar, é o que realmente vai gerar todo esse impacto positivo ou negativo. Se a gente desenvolver essas skills, a gente tem mais engajamento, pessoas se sentem vistas e ouvidas, há mais segurança psicológica, o trabalho ganha mais sentido, né? Então, ambientes emocionalmente saudáveis têm menos turnover. A pessoa fica, porque ela está engajada, ela está feliz, ela está satisfeita. Nada é perfeito, mas ela está engajada. Ela se sente pertencente a essa cultura, né? Eu posso dar um feedback sem medo, claro, tudo da maneira correta. Os conflitos, quando existir, porque vão existir, e ainda bem que existem, conflito não é briga, né, gente? Conflito é conflito, é divergência de opinião. Mas quando existir, elas vão ser tratadas com maturidade. A liderança é mais humana, mais responsável com as pessoas. As skills são competências centrais para lidar com os desafios que a gente está tendo. O custo para as empresas e para nós de não desenvolver as skills é o desgaste emocional, a toxicidade, as relações frágeis, líderes tecnicamente bons e emocionalmente despreparados. O que não é cuidado internamente aparece externamente como conflito ou adoecimento. Isso gera custos, tanto para nós quanto para as organizações. Então, qual que é o nosso papel? Qual que é a nossa responsabilidade? E essa responsabilidade é compartilhada. Não é só a empresa que quer ver esses profissionais mais bem preparados, mas eu também quero estar melhor preparado porque eu vou colher os frutos. Criar ambientes seguros, a própria liderança dando um exemplo,
porque, na verdade, o exemplo arrasta, né? Assumindo esse protagonismo emocional, eu cuido das minhas emoções, porque os resultados eu vou colher. O mundo mudou, não é possível responder a ele com o mesmo nível de consciência. As inner skills não mudam o mundo lá fora, elas mudam o lugar de onde a gente responde o mundo, e assim o mundo muda, e assim as relações do nosso dia a dia mudam. É isso que é a proposta das inner skills, que eu olhe para dentro, para que esse interno seja refletido em tudo que eu faço, nas decisões que eu tomo, nas relações que eu crio no meu dia a dia, em como eu melhoro essas relações. Já dizia Peter Drucker, gente, agora a gente está finalizando mesmo, para não se estender muito mais, que o conhecimento que não é aplicado, ele não tem valor. Então, a proposta que eu faço para vocês é, ainda essa semana, vocês pegarem esse material que eu vou mandar para vocês, reverem, né, e tentarem aplicar as práticas, pegar uma das inner skills, o pensamento reflexivo e crítico, a autorregulação, e praticar, colocar em prática, porque é a prática em si que realmente vão gerar os resultados significativos, tá? Assim, eu encerro essa palestra, peço desculpas por ter ultrapassado aí as 9 horas em 15 minutos, agradeço imensamente a participação de vocês, a paciência de vocês aqui, espero de coração que eu tenha contribuído para clarear um pouquinho, né, para trazer conhecimentos que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês e tornar as relações, a vida de vocês muito, muito melhor, os resultados muito melhores, os resultados que já são bons, melhores ainda mais. Gente, só tenho a agradecer vocês por estarem aqui. Boa noite. Até a próxima, tá? Obrigada, Juliana, obrigada, Moema, obrigada, Ilza, obrigada, Ana Paula, obrigada, Thaís, tá? Obrigada, Maria José, obrigada a todas que estavam, Alexandra, Bia. Obrigada, Daniela, foi muito bom. Obrigada, Meire, por você estar aqui, tá? Obrigada, gente, de coração. E até mais. Fiquem com Deus. Tchau.